Pessoal, Fábio Mathias deve ser anunciado aí, talvez na hora que você estiver vendo esse vídeo, ele já tenha até sido anunciado como técnico do Curitiba. Fábio Mathias tem uma longa trajetória na base e tem como o seu cartão de visitas aquele trabalho de 10 jogos no Botafogo, com um retrospecto, convenhamos, muito forte, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mesmo que a gente considere que metade desses jogos foi pela Taça Rio, que é aquele torneio dos eliminados do Campeonato Carioca, que vale uma vaga na Copa do Brasil. O Botafogo tinha sido de novo eliminado na fase inicial do Campeonato Carioca e foi mais uma vez para a Taça Rio e mais uma vez a conquistou, assim como no ano passado com o Luiz Castro. Só que não é só isso. É pegar um elenco que estava destroçado, né, caindo aos pedaços depois de perder o título, perder a vaga direta na Libertadores, começar perdendo no Campeonato Carioca, e conseguir juntar esses cacos a ponto de passar por 2 mata-matas, um deles contra um Bragantino, e levar o time à fase de grupos da Libertadores. Foi esse o trabalho do Fábio dentro do Botafogo, antes da entrega ao seu atual treinador, o Arthur Jorge. Então é um trabalho de relevância e que tem um pouco de característica com o Curitiba. O Curitiba vive uma situação muito delicada. Né? Quem vive o dia a dia do Curitiba às vezes se assusta com tanta desorganização. Mesmo assim, ainda é possível lutar pelo acesso. Se o Curitiba conseguir jogar a maior parte dos jogos, como jogou contra Ituano e Operário, pode lutar pelo acesso. Mas a gente já sabe que o Curitiba está um passinho atrás da turma, tanto que, por exemplo, está 4 pontos atrás do América, que é o time que vai enfrentar o Curitiba na quarta-feira que vem. E isso pode, sim, ser um ponto positivo da vinda do Fábio para o Curitiba. Mas não podemos deixar de dizer que ele é uma aposta. O Curitiba está trazendo um treinador que tem como técnico profissional 10 jogos. Há quem diga que é melhor apostar nele do que no Bruno Pivetti, por exemplo. Apostar nele do que no Gustavo Leal. Nunca me lembro se é esse realmente o nome lá do técnico do Atlético São Luís. É mais viável apostar no Fábio do que apostar no próprio James Freitas. Até entendo, até considero, mas continua sendo uma aposta. Só que é uma aposta, assim como todos esses outros nomes que eu citei, dentro de uma filosofia que é a cara do Paulo Autuori. Talvez a gente imaginou que, pela situação, pelo contexto que o Curitiba vive no momento, o Autuori pudesse mudar de ideia dentro da filosofia dele e trazer um treinador mais experiente para encarar essa bronca que não é mole. Um Léo Condé, um Anderson, profissionais que têm acessos no currículo. Mas o Autuori, ele tem uma posição muito radical em relação aos seus preceitos. É só lembrar que todo jogo que ele dava entrevista como treinador, ele reclamava do calendário, todo jogo ele fala do saber sofrer, e ele tem como base do seu trabalho a contratação de treinadores jovens. Se isso quer dizer que ele vai tutelar o Fábio, eu não sei. Se isso quer dizer que ele quer lançar o Fábio e acredita que o Fábio, sendo lançado com o objetivo já de acesso, ele pode trazer uma coisa diferente para o Curitiba, o famoso fato novo, vamos ver. Mas não dá para você ter a certeza. Claro que não dá para ter certeza de treinador nenhum. Mas é óbvio que o torcedor, no seu íntimo, imaginava que o Curitiba traria um técnico mais experiente. Mas traz o Fábio Mathias, um treinador que tem um conhecimento, conhece o futebol brasileiro, está acompanhando as coisas, melhor que um cara que está no México, que não sabe nada do que está rolando aqui, principalmente numa Série B. Agora, ele precisa ter não só a aposta do Autuori, tem que ter o respaldo do Autuori para trabalhar. E claro, tem que ter reforços. Mudar o técnico só não adianta. Se o Curitiba não contratar, como dizem alguns torcedores nas mensagens aqui nos comentários, talvez nem o Guardiola resolvesse a situação do Curitiba. Um abraço.